Então, importância das bacias sedimentares, né? Importância econômica, que é o grande lance, entendemos esse conteúdo. Então, grande parte dessas jazidas, né, carvão mineral e petróleo, também o gás, né, presentes em bacias sedimentares, se formaram no Mesozoico e no Paleozoico. Lembre-se que o Mesozoico, por exemplo, é sempre uma era de referência, que é justamente o período dos grandes répteis, né? Dos grandes répteis, dos dinossauros e de outras formas de vida que apareceram na Terra. E o Paleozoico antes, porque era a vida oceânica, né? Marítima. Então, grande parte dessas jazidas, tanto de carvão mineral como petróleo e gás, se formaram nessas duas eras, tá? Então, cerca de 70% das bacias sedimentares brasileiras estão no continente, né? Nós vimos no mapa anterior, que é a grande parte delas, só voltar aqui, né? Para ser melhor. Elas se encontram no interior do país, né? Não estão no oceano, então 70%. E já as que se localizam na região costeira, né? Cerca de 30%, que também tem grande importância, como falamos sobre a bacia de Campos e a bacia de Santos, né? Então, grande parte das jazidas de petróleo no mundo, né, está em bacias sedimentares, porque ao longo desses milhões de anos, o material orgânico foi soterrado, entrando aí em processo de decomposição, em função da ação de bactérias, né, e da baixa quantidade de oxigênio, dando origem, por exemplo, ao petróleo e ao gás. Então, o material orgânico fica soterrado, as camadas de sedimentos o pressionam, né, retiram o oxigênio, e cria um processo de decomposição dessa matéria orgânica que está ou no fundo oceânico ou no próprio continente, dando origem a outros subprodutos, como, por exemplo, os hidrocarbonetos, né? Como o mais famoso dele é o petróleo. Então, vamos ver também o que é isso. Então, o carvão, né, é proveniente aí de restos de plantas e árvores, o carvão mineral, né? Nunca confundir com o carvão vegetal, que é o que vocês usam final de semana para um churrasco, e pode me convidar também quando passar a pandemia. Então, a vegetação pré-histórica, né, se acumula em pântanos, né, ou em lâminas d'água de milhões de anos, e esse processo ocorre de formação do carvão mineral. Com o passar do tempo, né, eles foram cobertos por argilas, areias, né, correndo soterramento gradual, provocando um aumento de temperatura e pressão sobre essa matéria orgânica que foi depositada. Isto expulsa o oxigênio e o hidrogênio, concentrando o carbono, né, processo de carbonificação, vocês também estudam em química esses processos, e existem 4 estágios para a formação do carvão mineral, 4 tipos, né, digamos assim, de carvão mineral: a turfa, o lignito, a hulha e o antracito, né? Carvão hulha, né, que é o tipo também, são os tipos de carvão. E eles aí dependem de fatores como pressão e temperatura para a formação. E a diferença também deles, além desse processo de formação, está na quantidade, né, de carbono que eles assimilam durante o processo de formação e que vão lhes conferir uma capacidade de geração de calor maior. Tá? Cada um gera mais calor do que o outro, devido à quantidade de carbono que foi assimilado durante o processo de formação. Então, eu trouxe aqui, né, uma imagem, um esquema mostrando aí os tipos de carvão. Então, aí a turfa, né, muito associada a pântanos, lignito, hulha e o antracito, né? Tem umas setinhas aí, ficou um pouco pequena ali a letra, mas é soterramento, tá? Então, mostrando que cada um vai sendo empurrado, um abaixo do outro. Tem um outro aqui, a outra coluna que está aqui do lado, né? Mostra que o antracito está sempre mais abaixo, né? E aqui tem uma seta mostrando esse esquema, né, que é o teor de carbono, a quantidade de carbono que cada um tem, e nesse outro sentido a quantidade de água, né, ela vai sendo retirada, esmagada, para que haja a formação do carvão. E aqui uma tabelinha, né, um quadrozinho, mostrando o tipo de carvão mineral e a porcentagem de carbono que existe. Então, quem possui mais carbono, né, é o antracito. Consequentemente, aqui, né, de acordo com a seta, tempo, pressão e temperatura. Mais tempo para se formar, sofre mais pressão e maior temperatura. E tem o maior teor de carbono e a menor quantidade de água. Então, a turfa, né, quando eles se encontram em pântanos, e tem a menor proporção de carbono, consequentemente, aqui há o menor poder de queima, né? E aqui, o maior poder de queima, maior geração de calor, melhor dizendo.
Aqui algumas imagens, né, também dos tipos: a tufa, a hulha, o lignito e o antracito. Essa é a forma como eles são encontrados na natureza. A indústria carbonífera transforma esse material, eles passam por processos de beneficiamento para poderem chegar até o mercado e gerar energia. Aqui algumas imagens, né? Eu visitei em 2017 o Museu Geológico da Bahia, lá em Salvador, e tem muita coisa legal, muita coisa interessante, principalmente para a minha área. E eu trouxe aqui, são fotos que eu tirei na época, né? Aqui cada um está demarcado com um número, ficou pequenininho a imagem, mas eu vou ler para vocês, né? Então, o número 2 aí que aparece na tela é o chamado folhelho pirobetuminoso, né? Isso é um material também semelhante à tufa, encontrado aí em regiões antigamente pantanosas, né? Esse aqui foi encontrado em Bagé, no Rio Grande do Sul, né? Então, são todos materiais encontrados no Brasil, tá? Que estão aqui no museu. Aqui esse quadro que aparece é o carvão mineral, né? Carvão mineral aqui encontrado também, retirado também em Bagé. Eles têm essa formazinha, né, já de pastilha aqui, que já são para mandar já para o mercado, tá? Ele aqui não descreveu que tipo de carvão era, né? Se era hulha, se era antracito, né? Provavelmente será hulha, né? Ou hulha ou antracito, ou lignito, perdão. Ou hulha ou lignito. Vai estar aqui, né? Na descrição lá do museu eles não colocaram. Aí aqui são imagens, né, do carvão pronto aí para uso industrial, certo? Então, a China é um dos grandes produtores de carvão mineral, a gente vai ver também no quadro mais próximo. E eles estão aí no que se chama também de forma de coque, né, o coque de carvão, que é a forma como ele é usado na indústria para geração de energia. Vamos lá.